Olá, minha gente tântrica, muito boa noite a todos vocês. Eu sou Felipe Graneman, falando diretamente de Lisboa, Portugal, dentro aqui do nosso queridíssimo Prazer Tantra. E hoje tenho aqui, claro, antes de começar, um pedido especial para vocês. Gente, siga-nos nas redes sociais que vão aparecer em algum lugar aqui desse ecrã ou dessa tela, já nem sei mais como que fala no Brasil, fala em Portugal, tá tudo junto e misturado, é isso, gente. E inclusive também quero lembrá-los que agora você pode ser um apoiador do canal através do Pix, que vai aparecer aqui no ecrã, ou do MBWay, né? Para quem está em Portugal, pode também nos auxiliar a criar ainda conteúdos mais potentes, mais maravilhosos para levar aí a palavra do Tantra aos 4 cantos do mundo através da internet. Gente, sem mais delongas, eu quero dizer para vocês que aqui, claro, eu sempre digo que todos os episódios são especiais porque são feitos com muita potência, muito amor e inclusive hoje eu tenho aqui, ela é terapeuta de Reiki, né? Mas antes de apresentá-la, eu quero dizer que ela me pegou de surpresa, porque eu achei que a gente ia fazer um podcast aqui falando de Reiki, relação da energia sexual com o Reiki e tudo mais. Pode ser até que a gente fale disso. Mas ela me trouxe aqui uma experiência transformadora que ela viveu através do Tantra. Então eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito potente para mulheres que desejam conhecer a terapia tântrica e eu tenho certeza que ela vai trazer isso com muito amor, até porque ela colocou aqui a palavra vulnerabilidade. Ela disse que hoje ela está vulnerável a esse processo de estar aqui e eu quero dar as boas-vindas a você, Kátia Paula. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Olá, muito obrigada por me receberes com tanto amor e com tanto carinho. É com muito gosto que estou aqui hoje e que venho partilhar um bocadinho também sobre como o Tantra impactou e influenciou positivamente a minha vida e espero, claro, que possamos ter aqui uma conversa fluida, uma conversa boa, porque já percebi que tu és muito gente boa também, então tem tudo para dar certo. Com certeza, com certeza. E a gente está aqui, né, justamente trazendo, né, a gente estava ali conversando e você me trouxe isso, né, sobre falar mesmo qual é a importância do Tantra e trazer desde um lugar de alguém que passou pelo processo, né? Certo. Me conta. Certo, então... tive a oportunidade de partilhar há pouco um bocadinho contigo aqui Sim. sobre a minha experiência com o Tantra. Claro que o Reiki fez parte aqui, ou melhor, fez parte, sim, diria, aqui do meu desenvolvimento espiritual e mesmo do meu desenvolvimento pessoal. No entanto, o Tantra aparece na minha vida antes do Reiki e isto é super interessante porque foi ali há cerca de 7, 8 anos atrás, sensivelmente, quando eu comecei a entrar nesta vertente espiritual, quando comecei a ler os meus primeiros livros de autoajuda, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, em que por parte de uma amiga, não é? Na altura, posso dizer que é uma amiga, hoje que é professora de Tantra, ela aliciou-me então a experimentar aqui esta prática para poder trabalhar aqui alguns traumas e bloqueios que eu tinha do meu passado. Então foi aí que se deu a minha primeira experiência com o Tantra. E posso dizer que foi uma experiência que transcendeu o corpo, a alma e foi incrível. E posso falar, claro, abertamente aqui um pouco da minha experiência. Isto é um tema que eu vou tocar aqui hoje e que eu falei uma vez numa palestra que tive a oportunidade de dar, mas foi uma situação que eu vivenciei na minha infância que influenciou aqui toda a minha dinâmica sexual, no fundo, ok? Pronto, que foi um abuso que eu tive quando era miúda. Então eu confesso que eu nunca soube lidar com isso, ou melhor, eu tinha vergonha de me expor, de me abrir em relação a isso, porque tinha vergonha de não ser aceita ou de não ser ouvida, ou que as pessoas, ou melhor, ou até daquilo que as pessoas podiam pensar acerca daquilo que eu tinha vivido, e posso dizer que o Tantra ajudou-me a libertar e a viver a minha sexualidade de uma forma muito mais saudável. Isso é incrível.
Com certeza, né? E o Tantra, então, chegou na tua vida desde esse lugar, né, de dor, né, de busca por respostas. Certo. E, claro, sempre é um processo bastante complexo ao mesmo tempo, porque o Tantra nos requer essa vulnerabilidade, esse espaço mesmo de, muitas vezes, se permitir tocar em algo que é tão doloroso, né? Eu sei que hoje aqui eu vou buscar ser o mais cuidadoso possível, né? Nós estamos aqui trazendo um tema que sim, é muito delicado, mas ao mesmo tempo é muito importante que nós falemos sobre isso, porque Portugal tem uma grande taxa de abuso sexual, né? Isso bem como no Brasil também nós sabemos, e trazer isso à tona é muito importante para que a gente ajude outras mulheres, né, para que a gente cure as próximas gerações. Isso. E eu acho que é muito isso, Filipe. Acho que hoje vim aqui, ou seja, o universo colocou-me aqui nesta cadeira, talvez para dar voz a algumas mulheres Com certeza. que ainda hoje, em silêncio, sofrem, porque é muita dor. Ou seja, sabes, viver dentro de ti um trauma, digamos, que te impossibilita de seres tu mesmo, ou eu mesma, no fundo, é algo que requer carinho, que requer compaixão, claro, que requer também a escuta ativa, que requer amor, e eu acho que é neste lugar de amor que eu hoje falo, não só para ti, mas para todas as pessoas que estiverem a ouvir este podcast, e posso, claro, falar até de uma forma mais detalhada sobre o meu processo, que eu acho que é importante. Eu era menina, portanto tinha cerca de 9 anos de idade, e esta situação aconteceu até com um primo meu na altura, e eu não sabia nada sobre sexo, ou seja, na minha família toda esta parte sexual fora reprimida, não havia conversa, não havia abertura para isso. E há pouco falava contigo, eu lembro-me até de situações em que nós estávamos em família e quando passavam imagens mais eróticas, por exemplo em filmes ou em novelas ou assim, eu não sabia lidar com aquilo, eu tinha tanta vergonha que eu só me apetecia era ir para o meu quarto, percebes? Claro. E eu hoje penso assim, uau, como é que uma criança de 9 anos que não tinha abertura suficiente para poder falar da sua própria sexualidade, daquilo que sentia, lembro-me que quando me apareceu a menstruação pela primeira vez, eu estava, que é isto? Porque não havia essa abertura, fazia e faz parte, se calhar um bocadinho da cultura da minha família, não é? De as pessoas serem um pouco mais retrógradas aqui nesse sentido. Então, quando acontece esse episódio, lembro-me que eu não tinha ninguém para falar sobre isso. Então, eu lembro-me na altura, eu peguei na minha bicicleta e fui para a floresta, para a natureza, que era onde me sentia bem, e fiquei ali. Eu assim, e agora? O que é que eu faço com isto? Até que, passado 20 anos, ou seja, com 26 anos, eu parei e olhei para mim em verdade e disse: eu mereço viver a minha sexualidade. Sim. Eu mereço também ser feliz. Eu mereço viver com autenticidade. E então foi aí que eu procurei ajuda pela primeira vez, tive a coragem de pedir ajuda pela primeira vez. Após este evento, que foi um evento traumático, obviamente, eu desenvolvi aqui, e claro, tu deves conhecer o termo, o vaginismo. Sim. Que é basicamente uma condição em que, quando no ato sexual se dá a penetração, os músculos da yoni, da vagina, sim, contraem e não permitem então que haja essa penetração, não é? Ou seja, não se está o prazer, digamos, do ato sexual, e eu percebi que durante 26 anos eu não sabia o que é que era um orgasmo, eu não sabia o que é que era ter prazer. Então eu nas minhas relações eu tinha eu envolvia-me sexualmente nas minhas relações porque fazia parte de uma relação amorosa haver essa dinâmica sexual. Era o script que tinha que ser seguido. É isso, mas eu não me sentia, eu não sabia o que é que era ter consciência corporal, eu não sabia o que era sentir prazer, porque eu tinha nojo de mim, porque eu tinha nojo do meu próprio corpo, eu achava que não era digna nem merecedora de receber prazer. E hoje penso quantas mulheres, Filipe, é que não estarão no lugar da Kátia de há 7 anos atrás.
E vou te dizer que muitas ainda, porque realmente a gente tem muita dificuldade de falar sobre esse tema, né? Que é sim as questões relacionadas ao abuso sexual. E também temos muita dificuldade em entender a mulher como um ser sexual. E tudo isso vai afastando a possibilidade de cura mesmo de muitas mulheres que passam por esse processo. Principalmente, claro, pelo próprio patriarcado, pelas questões religiosas, tudo isso está envolvido. E eu vejo que muitas mulheres realmente passam por isso caladas. E claro, elas não se expressam na vida de uma forma geral. Não é só sobre aquele evento que ocorreu, é sobre a vida delas que fica completamente bloqueada, né? Porque a sexualidade ela cumpre um papel muito importante dentro da nossa identidade. Isso. Então, quando a gente abre esse espaço de, por mais desconfortável que seja às vezes, porque olhar para um trauma nunca é fácil. Certo. E um trauma dessa dimensão, obviamente, mais ainda, é extremamente complexo. Mas olhar para isso e conseguir realmente, talvez, enxergar o Tantra como uma ferramenta de autoconhecimento, de percepção, de acolhimento desse corpo que é sagrado e pode sim se autorizar ao prazer, é muito poderoso, é muito forte. E você passou por esse processo, isso que é incrível. Certo. Sabes, eu hoje, enquanto terapeuta de Reiki, terapeuta e professora de Reiki, mas enquanto terapeuta de Reiki, eu acabo por também receber muitas pessoas que passaram por, neste caso, mulheres, não é? Não tanto os homens, mas claro, também há homens nesta... Há muitos. Homens que passaram por estas situações, não é? Foram vítimas, entre aspas, de abuso e eu sinto que ao longo destes meus 6, 7 anos enquanto terapeuta, que eu consegui encontrar as ferramentas necessárias dentro de mim para poder também ajudar essas mulheres, no fundo, que chegam até mim. Sim. Então acaba por ser olho para trás e foi um processo muito gratificante, porque com a minha história, com aquilo que eu vivi, não é? Com aquilo que eu consegui encontrar para me autoajudar, no fundo, eu acabo por também partilhar essas ferramentas com as pessoas que chegam até mim e desta forma ajudar, mas a partir de um lugar de compaixão, um lugar de alguém que já vivenciou essa situação, que consegue olhar para a dor da outra pessoa e consegue também ajudá-la de uma forma genuína e íntegra. É um fato, né? Certo. Realmente é muito importante mesmo que a gente trilhe esses caminhos e dentro do cenário terapêutico, do cenário holístico, a gente também possa falar sobre isso, porque muitos, né, dos nossos interagentes, pessoas que chegam até a nós para vivenciar as nossas terapias, vêm desse lugar de dor e muitas vezes desse lugar de abuso. Né? Então a gente ter essas ferramentas e mais do que isso, eu acredito que a vida muitas vezes a gente não sabe por qual motivos ela nos prepara, né, para falar sobre esses determinados temas. Por isso que quando você trouxe isso, eu falei, não, a gente vai falar sobre isso, porque justamente eu sinto que também é um episódio de cura, né, para tantas mulheres que podem estar passando por isso no Brasil, em Portugal, onde seja, mas que a gente consiga trazer essa palavra de que sim, existe a possibilidade de depois do trauma vivenciar algo diferente. Certo. E então, quando o Tantra aparece na minha vida, quando eu tive a minha primeira experiência tântrica, foi a primeira vez que eu senti consciência do meu corpo. Conta isso. E posso contar, claro. Então, eu não sabia para o que é que ia, simplesmente a convite então dessa amiga, eu fui. Já tinha ouvido falar um pouco sobre Tantra, mas nunca tinha entrado muito a fundo no tema, e então quando ela prepara o espaço, olha para mim nos olhos, mas ela não olha para os meus olhos, ela olha para a minha alma, ela olha para mim e eu começo a chorar. É esse olhar do Tantra, né? Eu entendo. E eu começo a chorar e eu digo, uau, eu estou-me a ver do outro lado. Eu estou-me a ver no olhar desta pessoa, deste ser. Não interessa se é homem, se é mulher, deste ser. Eu estou-me a olhar, eu estou-me a ver. E então, quando eu olho para mim, no fundo, e quando eu sinto a mão dela a tocar no meu coração, parece que
algo em mim floresceu, eu não sei explicar. E após a sessão, posso chamar assim, foi a primeira vez que eu tive consciência do meu corpo e foi a primeira vez que eu me senti realmente merecedora de sentir aquele prazer. Olha. Porque até então, eu acho que nunca tinha sentido nada igual. Você se autorizou naquele momento, desde um lugar de vulnerabilidade, seguro também. Lembrando que isso é muito importante que as pessoas saibam. A terapia tântrica, ela é um lugar seguro para que a gente possa... Claro, quando a gente tem realmente ali, né, cuidado com a escolha do terapeuta, é muito importante isso, mas quando nós conseguimos realmente permitir que o processo aconteça, e o primeiro passo é realmente, por vezes, reconhecer que nós precisamos de ajuda. O processo terapêutico do Tantra, que envolve a massagem também, muitas vezes, ele é extremamente poderoso, principalmente para fazer com que nós possamos reconhecer o nosso corpo como esse campo sagrado que é. Certo. Porque no fundo, lá está, o Tantra trabalha com algo lindo, que é a energia sexual, não é? Sim. E a energia sexual não está só ligada à parte sexual, à sexualidade. Exato. Está ligada à vida, à fonte da vida, à nossa criatividade, à nossa parte criativa que nos permite então sentir aquilo que eu chamo de tesão de viver, não é? Exato. E quando nós não temos esse tesão de viver no fundo, nós apagamos, nós quase que não existimos, ou fazemos por não existir, não é? E então, quando eu sinto isso, e começo a ter então essa consciência corporal, eu começo a olhar para mim de uma forma diferente e eu tenho a certeza que foi a partir daqui em que eu realmente me consegui reconectar comigo mesma, que até então eu não sabia o que era isso, não é? Tipo, sabes, por exemplo, que é tu estares com alguém e sentires que o ato sexual tem que ser uma obrigação, é algo que tem que ser uma obrigação, não é algo prazeroso. Sim. E foi o que eu senti durante 26 anos. Portanto, porque também eu, claro, com o meu processo de desenvolvimento pessoal, eu percebo que as mulheres da minha família, as mulheres que antecederam, não é a mim, todas elas viveram este processo, ou muitas delas até viveram situações de abuso. Então eu estava simplesmente a representar um padrão que vinha desde lá de trás. Exato. E até o momento em que eu disse, isto acaba em mim. É isso, né? Lembrando que quando nós curamos os nossos traumas, nós curamos a nossa ancestralidade também. Isso. E foi então que através dessa consciência corporal eu comecei a olhar para mim com um olhar de merecimento, um olhar de amor, e comecei a olhar para o meu corpo como um templo sagrado, como um templo que merece carinho, que merece receber amor. E passado um ano, o Reiki entra na minha vida. Não é? Olha... E então é muito interessante porque eu associo muito aqui o Reiki ao Tantra, no fundo, não é? São práticas até que acabam por ser, em termos energéticos, muito semelhantes, mas Sim. a forma como nós executamos a prática é que difere, é que é diferente. Claro que não estamos aqui a comparar uma filosofia à outra, porque acho que o bonito é através do diferente nós conseguirmos também chegar a um fim, chegarmos a um objetivo, não é? E é isso, então com o Reiki eu consegui, em termos aqui de autoconhecimento, trabalhar algumas questões em termos de bloqueios, mas sinto que o Tantra ajudou-me a desenvolver e a despertar esta energia sexual que estava reprimida Sim. em mim e que não me permitia olhar para mim de uma outra forma, de uma forma mais consciente, de perceber, calma, tu existes, então tu também mereces isso para ti, ok? E posso dizer que para mim foi uma mais-valia, foi incrível, e eu estou grata até o dia de hoje por isto ter acontecido, porque acredito que nada acontece por acaso e que tudo acontece no momento certo. Claro, e com certeza, né? Tudo chega na hora certa, E claro, quando a gente também se abre, muitas pessoas se fecham tanto que não possibilitam.
aceder a esse tipo de ferramenta, né? E claro, muitas vezes porque escutam a palavra tantra e já relacionam aos seus próprios tabus, né? A gente sabe que muitas vezes o tantra passa, assim, por muitas distorções, mas falar sobre a potência do processo terapêutico neotântrico é muito importante, né? Para que a gente possa realmente conscientizar, que as pessoas entendam que talvez aquilo que te bloqueia hoje provavelmente passe pelo teu corpo. E se você olhar para esse corpo, quantas questões talvez você possa fazer com que a sua vida, sabe, deslanche, aconteça de uma forma diferente. Porque sim, a nossa vida, ela passa pelo corpo, né? Por nós olharmos, sentirmos a própria energia. E nós sabemos que muitas pessoas que passam por questões como as quais você colocou aqui, passam por um processo de negação do corpo, né? Certo. E isso provavelmente tem acontecido com você de maneira muito forte. Sabes, Filipe, o pensamento que eu tinha era... eu posso até partilhar aqui algo mais profundo. Eu própria me colocava em causa enquanto mulher. Porquê é que eu nasci mulher? Porquê é que eu era uma criança tão bonita? Porquê é que eu com, sei lá, com 10 anos sentia olhares de homens? Sim. Porquê isso? Então eu colocava em causa o meu corpo, a minha própria sexualidade, o meu género, porque eu não me aceitava. Ou seja, eu criei uma revolta tão grande naquela altura com o masculino que eu rejeitava o feminino em mim. Ou seja, eu não... O que é que eu fazia? Eu tinha que ter controle sobre o masculino. Sim. Eu não conseguia ser vulnerável perante o masculino, porque eu tinha medo. A minha criança interior tinha medo de voltar àquele dia. Sim. De estar indefesa, vulnerável perante um homem e de voltar novamente a vivenciar aquele dia, aquele momento. Porque marca. Muito. Muito. E é muito. E eu acho que, Filipe, se uma pessoa, lá está, uma mulher... não se abre de uma forma vulnerável, não fala sobre estas questões e vive com isto dentro dela, ela não é livre. Não. Não há essa liberdade. Ela é presa a um trauma, não é? Que impede de ser quem ela é. Até quando? Até quando? É um fato, né? E trazer à luz esse tema e essas questões realmente fazem com que talvez as pessoas se questionem em casa também, né? Porque a gente sabe que numa sociedade tão doente em relação à sexualidade, as distorções, elas acontecem o tempo todo. Porém, saber que existem espaços nos quais a gente pode trabalhar isso de maneira consciente, amorosa, né? Para que todo mundo possa sentir prazer, né? Tenho certeza que a Kátia de lá atrás se questionava o porquê não sentia prazer, o porquê não se sentia conectada ao próprio corpo, o porquê negava muitas vezes, né, o próprio feminino dentro de si. Certo. E não só a questão do corpo e da própria sexualidade, mas o simples facto de comer. Olha... Eu não sentia prazer de comer. Eu Sim, só porque comia. está conectado. Eu só comia. Prazer em nada. Imagina, isto é tão interessante. Eu fiz a minha viagem de sonho à Tailândia no ano passado, em setembro. Eu fiz a minha viagem de sonho. E quando estava lá, eu pensava, eu há 7 anos atrás, eu não conseguia sentir o prazer, sentir o merecimento que sinto hoje em estar aqui. Porque aquela Kátia, basicamente, eu não sentia prazer de viver. Não havia prazer em nada. Eu podia estar... num sítio paradisíaco, podia ter uma pessoa incrível ao meu lado e podia ter tudo, porque a vida colocou-me nesse lugar. Sim. A vida colocou-me numa relação incrível, a vida colocou-me num trabalho incrível, a vida colocou-me com tudo à disposição e eu não era feliz. Porque eu achava dentro de mim que não era merecedora daquilo. E foi aí que eu decidi largar aquilo tudo e ir em busca de mim mesma. Olha, e nem sempre é uma escolha fácil. E acho que foi o ponto de partida
da minha mudança de consciência foi quando eu olho à minha volta e digo, mas como é que é possível eu ter isto tudo? Como é que é possível as pessoas dizerem-me, Kátia, tu és uma mulher tão bonita, Kátia, tu tens tudo, Kátia, tu tens uma relação perfeita, Kátia, tu tens tudo à tua volta, e eu não sentir nada daquilo. Há pouco, antes de nós entrarmos aqui para este podcast, tu elogiaste-me. Sim. Eu senti esse elogio. Obrigada, mas eu senti no meu coração. Obrigada. Porque a beleza não vem só do aspecto físico, a beleza vem de dentro. Com certeza. E quando nós não nos sentimos bem connosco, olhamos ao espelho e não gostamos daquilo que vemos. Exato, você pode ter a casca mais bonita do mundo, mas ela não vai se expressar na beleza e você não vai reconhecer a beleza. Porque a beleza vem de dentro. Com certeza. Então, com quando certeza. tu olhas ao espelho, quando tu não te aceitas, quando tu tens nojo do teu próprio corpo, quando tocar em ti, eu lembro-me que estava no sofá a ver um filme e começava assim a dar-me vestinhas a mim mesma, eu fazia assim, ai, que é isto? Agora estou-me aqui a dar vestinhas, que é isto? Tipo, sabes, isso para mim hoje é natural, eu abraçar-me, eu cuidar de mim, dar-me vestinhas, dar-me beijinhos até, que é algo que é bonito, mas eu antes não fazia isso, porque achava que aquilo era, pá, sabes, eu sentia quase como uma repulsa. Sim. Não. Sim, porque o toque para você não era um lugar de afeto, era um lugar de invasão. Certo. E, Filipe, ainda hoje, ok? Ou seja, se tu me disseres, Kátia, mas estás completamente curada, obviamente que não. Estou em processo. Exatamente. Mas há uma diferença em tu estás no processo de uma forma consciente, seres consciente de que está a acontecer. Sim. E tu tens o poder de escolha de fazer diferente, ou estás no processo inconscientemente e viveres presa em ti mesma ou em ti mesmo. É a grande diferença. Isto é uma escolha. Claro que as duas escolhas têm os seus benefícios e as suas consequências. Mas até que ponto é que, por exemplo, uma situação destas, metes debaixo do tapete e consegues viver feliz com isto? Não vives. Não vives. É impossível. É claramente impossível. Então é isso. Estava-te a falar há pouco da questão da minha viagem, por exemplo. E a verdade é que quando nós nos abrimos à cura, quando nós começamos este processo, que é doloroso, é um processo doloroso, sim, não é um processo muito fácil, não é um processo fácil. E eu honro cada mulher que chega até mim, cada mulher que está à minha frente. Filipe, eu já tive várias mulheres a dizerem-me, Kátia, é a primeira vez que eu falo sobre isto. É um campo muito complexo. E imagina, e essas mulheres estarem ali a partir daquele lugar a abrirem-se desta forma. Para mim é uma honra, porque eu sei o quão difícil é que é isso. Eu sei o que é estar nesse lugar de dor. Então acaba por ser uma bênção também eu poder ajudar essas mulheres, e tem sido cada vez mais, e acredito que nós terapeutas, ou quando estou neste lugar de terapeuta, e as pessoas que vêm até mim chegam também muito com questões que eu própria vivi no meu passado, não é? Sim. Como te disse há pouco, as tais ferramentas que também servem e vão servindo para ajudar as pessoas que chegam até mim, e é isso. E eu digo sempre que as pessoas que chegam até a nós precisam da nossa medicina. Certo. E a nossa medicina, muitas vezes, é a nossa história de vida, é aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente sofreu e ressignificou para que a gente possa auxiliar o outro. Eu acredito muito que o autoconhecimento e o auxílio no autoconhecimento dos nossos interagentes passe por aí. Certo. Sim, e pronto, aí aos 26 anos, quando então eu decido olhar e percebo que basta, tenho que procurar ajuda, tenho que perceber então aquilo que eu preciso de fazer, não é? Que se abre ali um campo de oportunidades também na minha vida, os caminhos começam-se a abrir, começam a chegar até mim as pessoas certas, começam a chegar até mim as terapias certas também, e o Tantra, claro, foi uma delas que eu honro bastante, e eu olho para trás, para esse caminho, não é? E acho tão bonito como quando nós nos abrimos à cura, como tudo acaba por fluir, como tudo acaba por aparecer de uma forma tão natural, e basta querermos abrir, mas dar esse passo
é fundamental, não é? E é necessário também, no fundo. Então acaba por ser um convite para nós deixarmos de olhar tanto para o exterior, para aquilo que nos rodeia, e começarmos a olhar para nós sob um ponto de vista de ok, chega, eu agora vou fazer alguma coisa por mim. E é gratificante. Muito. A gente olhar para as nossas necessidades e fazer algo por nós. Certo. Muda completamente a nossa vida, a nossa visão sobre nós mesmos e, principalmente, nós adquirimos consciência de quem somos. Eu acredito que a maioria de nós, a gente vem muito ignorante para esse mundo, né? Certo. E a gente está aqui realmente para desvendar e utilizar mesmo essas experiências de vida, às vezes tão complexas, né, e tão traumatizantes como potência, né? Hoje eu sinto aqui muito a tua potência mesmo como mulher, trazendo com toda a força essa tua vivência aqui para que outras mulheres também se possibilitem curar, se possibilitem abrir a novas oportunidades. E um dos primeiros passos para a cura, acredito eu, é a comunicação. É encontrar espaços onde isso possa ser dito, né? Porque quando nós comunicamos, nós escutamos a nós mesmos e reconhecemos aquele trauma. Porque o trauma, por vezes, ele fica simplesmente, principalmente quando se relata, se conecta a algo que está relacionado à sexualidade, ele fica muito no campo do escondido de nós mesmos, né? Isso vai nos colocando num lugar de extrema culpa em muitos casos, principalmente no caso da mulher. Certo. E como é que tu consegues viver em verdade? Não tem como. Né? A verdade, ela aparece quando a gente reconhece todos os pontos que nos construíram como pessoas, né? Nós somos construídos de uma série de vivências, né? E essas vivências nem sempre são as mais, né? Às vezes a gente romantiza muito a vida, as coisas e porque todas as experiências vão ser lindas e maravilhosas. Não. A vida, ela tem esse aspecto muito potente também, muito duro. E como encontrar amor nessa dureza também é tão importante. Mas passa por isso, por esse reconhecimento, por falar, por trazer também a tua experiência como medicina. Certo. Nossa, eu honro muito, eu agradeço. Sabes, quando eu palestrei e falei pela primeira vez deste tema, Sim. e quando as tais mulheres que falei há pouco também chegaram até mim, houve uma delas que me perguntou: como é que tu conseguiste superar? O que é que tu fizeste para superar? E a primeira coisa que eu disse foi: perdoei-me a mim mesma. Perdoei-me a mim mesma, perdoei aquela criança, no fundo, pedi perdão àquela criança porque ela só estava ali a viver, ela não sabia aquilo que se estava a passar. Sim. E depois perdoei a pessoa, no fundo, que estava envolvida, não é? Que é o meu primo, e perdoei-o, eu consigo sentir amor por ele, porque ele não sabia aquilo que fazia, ele não sabia fazer mais. E eu olho e pergunto-me: uma pessoa para fazer algo assim, não é? A uma criança, meu Deus, quanta dor está dentro dele. É verdade. Quanta dor está dentro dele. E comecei a olhar de um lugar de compaixão. Porque aquele bicho-papão, não é? Que entrou no meu quarto e que, sem eu estar à espera, vulnerável, criança, ele deixou de existir. E passei a olhar para ele como um ser humano. Olha... Nossa, eu nem sei o que falar, assim, porque realmente a gente sabe que é muito difícil chegar a esse pensamento, né? A essa pureza mesmo de espírito, de entender que o outro é um ser humano, ele passa pelas suas falhas, pelas suas dores, né? E, claro, obviamente, eu acredito também que essas pessoas, naquele momento, é o que elas podiam dar. Certo. Né? E, enfim, mas, claro, aqui a gente não está, como a gente diz no Brasil, passando pano, né, para essa situação, para as questões dele, mas é falar sobre perdão. Certo, né? certo. E o perdão cura, no fundo. O perdão cura. O perdão é para você. Acaba sendo para você. É o teu melhor presente. É só uma mochila de 100 quilos que eu tiro das minhas costas e digo: oi, vou ser feliz. Agora sim, vou ser feliz. Porque imagina, eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso ressignificar o meu presente.
É verdade, é verdade. É. E porquê eu estar a viver com uma mochila pesada do meu passado se essa mochila não me vai levar para onde eu quero ir? Só vai te fazer ficar cada vez mais presa a lugares que não são prazerosos, que não são gostosos. E eu quero ser livre. E hoje a Kátia se sente livre? Sinto. Olha, que maravilha. Eu sinto-me livre para ser quem eu sou e sinto-me livre também para ajudar outras pessoas a serem aquilo que elas querem ser. E, como disse há pouco, acho que não há mais nada gratificante do que isso. Porque, no fundo, há pouco disseste algo, daqui a 100 anos ninguém se vai lembrar de nós. É verdade, daqui a 100 anos, daqui a 100 anos ninguém se vai lembrar de nós, não é? E a verdade é que eu não me interessa o que é que vai acontecer daqui a 100 anos. Nem muito menos aquilo que vai acontecer daqui a pouco ou amanhã. Interessa-me sim aquilo que eu sou agora, a pessoa que eu sou agora e aquilo que eu posso fazer hoje para poder então ajudar, para poder entregar o melhor de mim às pessoas que estão à minha volta, só isso. Porque a vida é o agora. É o agora, exato. E é sobre também a gente dar o melhor para nós, né? E isso acredito eu que passa muito pelo autoconhecimento. A gente às vezes passa muito tempo assim, praticamente às cegas na nossa vida, né? E processos de autoconhecimento, sejam eles quais forem, são extremamente importantes, né? E acredito eu que muitos deles, sim, seriam necessários, né, que passassem pela sexualidade, porque a sexualidade ainda é um campo que na maioria das vertentes de autoconhecimento fica muito no obscuro, não vamos falar sobre isso, somos todos elevados, não se fala de sexualidade, mas a sexualidade ela é um campo extremamente importante e sagrado para que a gente possa integrar esse ser humano. Certo. E a partir do momento em que eu posso viver em verdade, em que eu posso ser aquilo que eu realmente quero ser e aquilo Sim. que eu sou, eu começo a transbordar. E começo a prosperar, não só na parte sexual, não é? Sim. Mas como em todas as áreas da minha vida. Porque falo de um lugar de verdade, não é? É um lugar de verdade, é um lugar genuíno. Eu acho que é isso, no fundo, que todos nós queremos. É olhar para dentro de nós e perceber, ok, mas na essência, o que é que eu sou? Porque eu não sou aquilo que tenho, eu não sou aquilo que faço. Então o que é que eu sou? Mas essa pergunta é muito complexa, porque muitas vezes as pessoas chegam assim comigo em um set terapêutico e eu pergunto, quem você é? Né? E a pessoa me responde, eu sou um médico, eu sou um advogado. Não. Quem você é? Certo. E as pessoas têm dificuldade realmente em responder, né? Porque nós estamos vestindo tantas máscaras, né? Que, claro, obviamente, em muitos casos são extremamente confortáveis, mas a gente pode, às vezes, sair dessa máscara, não ficar só nela e olhar para quem realmente somos, né? Isso é muito importante. E, claro, e você, quando buscou o Tantra, teve essa oportunidade também de remover uma série de máscaras de defesa que você utilizava ao longo do tempo para poder sobreviver. Certo. E para poder também, no fundo, parecer aquilo que eu não era. Porque eu olhava para a sexualidade como uma ferramenta de poder. Olha. Ou seja, através da minha sexualidade, eu não olhava para a sexualidade como uma ferramenta criativa, como uma ferramenta que me permitia expandir. Eu olhava para a sexualidade como forma de controle, no fundo. Ou seja, de eu conseguir controlar através da minha sexualidade, através do meu magnetismo sexual. Sim. Ou seja, porque eu sabia que tinha isso. Então eu utilizava isso, mas não era para beneficiar as outras pessoas, principalmente os homens. Sim. Ok? Então eu basicamente olhava para os homens como uma manifestação da minha revolta enquanto mulher perante aquilo que me aconteceu quando eu tinha 10 anos. Sim, você sempre reconhecia todos os homens desde aquele lugar daquela pessoa, né, que cometeu aquilo. Certo. Então era impensável eu abraçar um homem a partir de um lugar de amor. Não. Era um lugar de controle, era um lugar de posse, era um lugar de revolta, era um lugar de feminino ferido ou de masculino ferido. Sim. Ou seja, eu não olhava para o homem como... Ou melhor, eu não honrava o masculino, no fundo. Nem o masculino, nem o masculino que habita em mim, não é? Claro. Nem o meu próprio masculino, nem o meu feminino. Então eu sentia que
o meu próprio ser estava ok, não estava contextualizado no fundo, ok? E era, como vocês dizem, uma bagunça aqui dentro de mim. Sim, estava tudo muito bagunçado. Certo, pronto, até que eu, através desse trabalho de autoperdão e de perdão também, com, neste caso, a pessoa em causa, eu comecei não só a perdoar mas também a perdoar todos os homens que vieram antes dele. E todos os homens que tiveram exatamente a mesma atitude que ele teve comigo, mas com outras mulheres da minha família. E foi a partir daí que eu comecei a olhar para o homem de uma forma diferente. E hoje eu olho para o homem e consigo sentir amor. Mas quando nós falamos em amor, ou seja, em todos os homens, é amor genuíno. Eu consigo abraçar um homem, eu honro-te, eu vejo-te. Não com amor ou com interesse erótico ou carnal, não, eu vejo-te. Isso é tão bonito. Isso é lindo e realmente mostra aí, né, essa cura mesmo, né, com o masculino. E eu vejo que muitas mulheres, claro, por uma questão histórica, a gente sabe que a nossa cultura é extremamente machista, tem dificuldade em acolher mesmo esse masculino e olhar para esse masculino também com amor, com carinho. Muitas vezes vai nesse lugar, né? Hoje em dia, cada vez mais, às vezes da posse, do poder que eu tenho como mulher, né? E sabes que depois vem o feminismo e a parte do empoderamento, as mulheres empoderadas, mas caramba, grande parte das mulheres que dizem ser empoderadas são mulheres com um masculino totalmente ferido, são mulheres que querem fazer braço de ferro com o homem, são mulheres que querem competir com o homem e são mulheres que falam não a partir de um lugar do feminino sagrado, mas de um lugar de masculino ferido que procura só a competição. A equiparação muitas vezes, né? E é o que eu digo, eu vejo muitas mulheres aqui em Portugal, inclusive, muito dentro dessa energia extremamente masculina, né? E claro, esse não é o lugar da mulher. Não que a mulher não possa transitar entre o masculino e o feminino, é como o homem. O homem, ele pode transitar entre o masculino e o feminino. Deveríamos todos saber transitar. Mas, ao mesmo tempo, você, quando está num lugar de extrema masculinidade como mulher, uma série de fatores na tua vida vão perdendo o foco, eu acredito. Então, reconhecer esse masculino, integrar esse masculino. E como você falou, que eu acho muito interessante, uma mulher falando sobre isso, né? Esse empoderamento que é vendido para as mulheres, pode ser polêmico que a gente vai falar aqui, mas esse empoderamento, ele é um empoderamento muito pautado no masculino. Certo. É um empoderamento masculinizado na minha visão também. Certo. Eu acho lindo uma mulher com o seu feminino trabalhado falar a partir de um lugar de empoderamento, no fundo, ou seja, uma mulher que consegue estar no seu feminino, mas ao mesmo tempo consegue ter atitude, ter garra, ter tesão para ir para a vida, mas sem passar por cima dos homens. Exatamente, sem passar por cima do seu próprio feminino. Certo. Isso acontece porque é sobre muito. ela, não é sobre os homens. A minha revolta, aquilo que eu sentia acerca dos homens, a revolta, a dor que eu sentia, não era pelos homens, era por mim. Quando eu começo a curar em mim essa dor e essa revolta, eu começo a olhar para os homens a partir de um lugar de amor. Ou seja, está tudo igual, mas se eu mudo, eu começo a olhar com outra visão, com um outro olhar mais consciente. E acho que é sobre isso. Com certeza é sobre isso e muito mais. Nossa, realmente esse episódio aqui tá muito potente, porque aqui nós temos assim a força de uma mulher portuguesa falando sobre a sua experiência com o Tantra, sobre como o Tantra auxiliou nessa vertente, né, dessa cura desse trauma. E claro, a gente está aqui derrubando barreiras também, porque a gente sabe que falar ainda em Portugal sobre esse tema do abuso em si é muito complexo, ainda se fala pouquíssimo, e ter vozes como a tua que possam expressar esse lugar e também mostrar que existe uma vida, que existe uma possibilidade de viver uma vida potente, uma vida sexual também saudável após um acontecimento como esse, é muito importante, porque cura, ajuda, né, no processo de cura de muitas mulheres que estão nos escutando também. Certo.
Sim, e eu acho que também é importante o facto de, por exemplo, mulheres que passaram por esta situação, que são mães, que têm filhos, não é? Que têm, não digo, até pode não ser somente filhos, que têm irmãos, que têm familiares, que têm o masculino, não é? Então é importante também começarem a olhar através de um lugar de compaixão e honrar esse masculino, porque à medida que nós nos vamos curando a nós mesmos, nós também vamos curando essas gerações. Nós vamos curando as gerações que vêm a seguir a mim. E a minha intenção, e acho que a minha missão enquanto alma, é muito essa, é eu curar-me ao ponto de ter a consciência tranquila, digamos, que quem vem a seguir a mim já vem com outra consciência, já vem com outro lugar, não é? Já vem com outra experiência e é a partir de um lugar de verdade que eu acho que nós conseguimos aceder à nossa essência, àquilo que nós realmente somos. É isso mesmo, Kátia. Olha, eu tô muito grato. Estamos chegando já ao final do nosso episódio. Certo. Claro que isso aqui daria pano para manga, como a gente diz no Brasil, daria para falar muito sobre esse tema. E realmente eu só deixo aqui a minha gratidão, né? Eu fui pego de surpresa mesmo, gente. Ela trouxe o tema aqui agora, nesse momento. E eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Que maravilha, vamos falar disso, né? Porque realmente a gente conseguiu hoje trazer aqui uma visão muito importante sobre esse tema, né, que a gente sabe que é muito forte em Portugal por conta da cultura, né, da religião e tudo mais. A gente sabe que, né, enfim, abusos acontecem aqui o tempo todo, né? Existem até estudos falando sobre isso, não sou eu que estou falando, certo. Então é isso, gente. Abrir espaço para esse tipo de discussão também cura a nós e cura as próximas gerações. É isso, Kátia. Olha, eu só tenho que te agradecer do fundo do meu coração. Eu. E espero que este tema, espero que esta conversa possa inspirar e ajudar as pessoas, principalmente as mulheres, não é? Que estiverem a ouvir, e se ajudar uma mulher, a missão já está cumprida. Eu tenho certeza disso, Kátia, vai ajudar mais de uma mulher. E olha, eu termino sempre emocionado. Muitos dos episódios é que eu termino emocionado. Esse não é diferente, eu tô muito emocionado mesmo, porque eu senti em mim tudo o que você falou, sabe? Realmente eu senti, eu te vejo, eu te reconheço e eu te agradeço mesmo pela tua potência e por ter estado aqui no dia de hoje, trazido a tua vulnerabilidade e essa presença tão serena ao falar sobre esse tema. Então, minha irmã, eu só te agradeço. Inclusive, né, quero que você olhe para aquela câmera ali e deixe o teu recado aí para as mulheres, para quem você quiser. Um dia eu achei que era impossível sair desta camada que não me permitia ser eu mesma. Até que, com a ajuda das pessoas certas, consegui dar o passo e consegui perceber que a vida é demasiado curta para não aproveitarmos aquilo que nós somos, aquilo que nós temos para dar. E a todas as mulheres aí em casa, procurem ajuda, não tenham medo e acreditem. A partir do momento em que derem esse passo, a vida muda e vão-se abrir novos caminhos que vão ajudar a vocês serem aquilo que realmente nasceram para ser. Sigam a minha página, @KatiaPaula_1111. E no que eu puder ajudar, estou disponível. Obrigada. Gente, é nessa energia que a gente termina aqui o nosso episódio. Eu já tô piscando duro com as lágrimas aqui. E é isso, gente. Muito obrigado por mais essa presença que vocês tiveram aqui conosco. E, como sempre, do meu coração pro de vocês, Namastê, o Deus que habita em mim. Saúde ao Deus que habita em vocês. Tchau, tchau, pessoal.